Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a celebração eucarística. Vamos trabalhar a questão da liturgia da palavra, a homilia, nosso 14º encontro, a quarta parte. A homilia não é sermão. É uma parte importante e integra a celebração eucarística. A homilia liga a palavra proclamada e a celebração eucarística em seu mistério e deve conduzir à Eucaristia. Os discípulos de Emaús, de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 32, Jesus não só cita as Escrituras, isto é, do Antigo Testamento, mas as explica, a homilia, para que os dois discípulos entendam a revelação da Sagrada Escritura e então entendam o mistério de Jesus. Essa atitude fez com que o coração dos discípulos ardessem quando Jesus lhes explicava as Escrituras. Nos fala São Lucas no texto dos discípulos de Emaús. A homilia não é só uma exegese bíblica dos textos, pois os textos litúrgicos, isto é, tirados da Sagrada Escritura, têm uma função celebrativa, de serviço litúrgico. A liturgia é o momento segundo ao momento central, que é o acontecimento que se realizou na história. A história precede a liturgia. A vida precede e celebra o que vive. O acontecimento histórico encontra seu cume na encarnação e na ressurreição de Jesus Cristo. Ele saiu do passado, entra no presente e constitui o futuro. Esta dinâmica deve ser levada em conta na homilia. Abrir a vivência da comunidade de fé em Cristo no agora e no futuro. Abertura escatológica. Isto é, o fim plenitude. Em razão disto, que há uma ligação indissolúvel entre a palavra anunciada e o sacramento celebrado. A celebração eucarística deve ser precedida pela liturgia da palavra. Não se pode confundir uma linguagem exegética e a linguagem litúrgica. Na liturgia não se proclama só um texto bíblico. A liturgia faz a leitura se tornar viva e atual, lhe dando assim todo o seu significado. A liturgia da palavra deve ter um altar próprio, o altar da palavra. Jesus subia numa barca ou no monte para anunciar a palavra de Deus. Deve-se valorizar, mas não com muito exagero, seja ele ordenado ou leigo, pois estão a serviço da liturgia, isto é, a serviço da comunidade de fé. É por intermédio do ministro ordenado ou leigo que o Senhor dirige ao povo sua palavra. É em nome do Senhor que a palavra vem proclamada e compete àquele que preside. Ordenado ou leigo, deve explicar na homilia a palavra de Deus, não suas preferências ideológicas ou recadinhos de desafetos, isto é, desequilíbrio. E usurpam da função para comunicar coisas espúrias, alheias à própria liturgia. A palavra implica a homilia, inclusive nos dias de semana. Podemos ver essa importância da palavra e a homilia na liturgia na tradição da Igreja nos séculos IV, até o século VI. O século IV é o início da época de ouro da patrística. O século VI é o início da decadência da patrística.
vemos a contribuição de muitos padres da Igreja para a homilia, que servirá até a época moderna. Encontramos um São João Crisóstomo, boca de ouro, com seus inumeráveis discursos sobre os textos bíblicos. São João Crisóstomo é oriental, e sua exegese segue o esquema do método de Antioquia, desenvolvido por Luciano de Antioquia, aprofundando o sentido literal da Escritura e analisa a palavra de Deus aplicando-a às situações concretas da vida da comunidade de sua época. Ele tinha uma preocupação de que essa palavra falasse aos corações das pessoas naquela época. No Ocidente, encontramos um grande contribuidor para a história da leitura bíblica, que é Santo Agostinho, com seus numerosos sermões, e por seu tratado homilético, de homilia, no seu livro sobre a doutrina cristã. Desenvolvido em 3 partes. No primeiro livro, ele procura a verdade que deve ser descoberto da Escritura. No segundo livro, ele estuda os sinais que serão interpretados. No terceiro, ele dá regras para uma correta atualização da palavra no contexto em que se vive, um contexto histórico. Isso se chama hermenêutica, atualização da palavra. Ele escreve segundo os passos de Ticômio, que havia escrito um método para entender e interpretar a Sagrada Escritura. Afirma Agostinho: quem perscruta as palavras divinas deve esforçar-se por compreender a intenção do autor, que foi o intermediário do Espírito Santo, verdadeiro autor da Sagrada Escritura. Na homilia, não se deve fundamentar na exegese, que deve ser entendida por aquele que faz homilia. Sim, mas não se deve fazer da homilia um resultado do poder do saber, uma exegese nua e crua, e fazer dessa imposição dessa exegese um poder do saber, e não um serviço à comunidade. Não é uma obra da vaidade humana, que através de palavras difíceis quer mostrar a sua erudição. Isso não é função da homilia. Se deve ler a Sagrada Escritura a partir de uma teologia bíblica e uma aplicação à vida do povo. O Novo Testamento é a chave para entender o Antigo Testamento. Por que eu digo a partir da teologia bíblica e não a partir da exegese? Para fazer exegese, você não precisa ter fé. Um ateu pode fazer um curso de exegese. Então, independente da fé, você pode fazer um curso. Mas para fazer teologia, você só pode fazer teologia se tiver fé. Então, a fé é um elemento fundamental para se fazer teologia. Então, sempre a teologia bíblica aqui fala mais alto. A aproximação das leituras do Antigo e do Novo Testamento, pois existe uma unidade entre os 2 testamentos, então nos leva a compreender a mensagem divina. Onde termina a leitura do profeta, existe a promessa. Onde começa a leitura do apóstolo, está a indicação de que se deve fazer, nos diz Santo Agostinho nos seus sermões, sermão 45, parágrafo 1. Agostinho nos ensina que a homilia deve atingir edificando o povo simples, está ali com sede da palavra. Assim, aquele que prega é, antes de tudo, um ouvinte da palavra. Diz Santo Agostinho: o que vos transmito não é meu. Eu como o que comeis, vivo do que viveis. Temos uma dispensa comum no céu. Com efeito, é de lá que vem a palavra de Deus. Sermão 95, parágrafo 1.
Outro ocidental de grande profundidade e grande homem de pastoral é São Gregório Magno. Ele morreu no ano 604. Ele concebe o ministério pastoral na sua função de pregadores da palavra, homens, vamos dizer hoje também mulheres da palavra. São Gregório segue os caminhos de Agostinho e Santo Atanásio. As palavras da Escritura em cada evento passado, que relatam em cada evento futuro, que anunciam, em cada valor moral que pregam, em cada realidade espiritual que proclamam, são estáveis de todos os lados. Homilia sobre Ezequiel, ele nos fala isso. Mas ele alerta que a forma de fazer homilia deve se adequar a várias categorias de pessoas, chegando até quase a um colóquio individual. Ele fala isso na regra pastoral. Ele mesmo aponta as categorias de pessoas de sua época: cultos e ignorantes, sadios e doentes, servos e patrões, simples e hipócritas, monges e gente trabalhadora. Isto é, se deve saber falar em cada auditório, para cada pessoa própria. A palavra ela tem que ter esse jogo de cintura daquele que faz homilia, de tentar atingir as pessoas nas suas realidades, na sua vida própria, que eles estão vivendo. A palavra de Deus deve ser adaptada a cada um. São Jerônimo, grande homem da Igreja, fez a tradução, a revisão da Vetus Latina. A Bíblia Latina Antiga chamava da Vetus Latina. E nos deu a Vulgata, a Bíblia Latina. Ele nos dá exemplo de como aprender a usar a Sagrada Escritura. Ele tem vários comentários à Sagrada Escritura, né, e também tem seus sermões. Já as Constituições Apostólicas do século IV afirma que quem ensina, mesmo que seja um leigo, ensine como uma pessoa experiente na palavra e seja ilibado, íntegro nos costumes. Deve viver a palavra que proclama. A necessidade do conhecimento profundo da palavra era importante. A necessidade de aprender com a palavra, de ser um homem que procura saber e conhecer a Sagrada Escritura com a própria vida, e exigência para o padre, bispo, diáconos e também para os leigos que pregam, é fundamental. Que não preguem o vazio, uma ideia, mas entendam a palavra, estudem a palavra e saibam transmiti-la na sua vida e na vida do povo. Não ser mero ouvinte da palavra, mas praticante, e não se iludir a si mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Na história da Igreja, vemos grandes homens que pregavam a palavra, foram conhecedores da Escritura e que se santificaram por meio da palavra e deixaram muitas homilias que nos alimentam hoje com suas profundas reflexões e palavras. A homilia na antiguidade variava de igreja para igreja. A grande maioria cabia ao bispo fazer a homilia. Existiam comunidades onde os presbíteros eram preparados e eles podiam também fazer homilias dentro da missa. Como vemos nas homilias em Orígenes, São Jerônimo era bispo, era padre. Mas, no Oriente, no século IV, era costume em muitos lugares que todos os sacerdotes podiam fazer uso da palavra depois das leituras. Mas o último a falar era sempre o bispo. Nas igrejas existiam lugares em que o presbítero era proibido falar.
A experiência da história mostra a importância da homilia e a importância de atualizar a aplicação da palavra de Deus nas situações vividas pela comunidade. A homilia é parte integrante da liturgia. Hoje temos vários comentários homiléticos que ajudam leigos, diáconos, padres a se orientarem na homilia. Mas o melhor mesmo é ter os olhos na realidade concreta da comunidade, seus desafios, e procurar ver, através da palavra de Deus anunciada, o que se pode expor para a vida da comunidade. Então, essa é a nossa reflexão por este momento. Espero que nós possamos, aos nossos agentes da palavra, como também a todos aqueles que têm a função de exercer o papel de pregador dentro da homilia, dentro das celebrações eucarísticas, das celebrações com padre ou sem padre, mas ao mesmo tempo não é só um comentário. Aquele que faz a homilia é um vivente da palavra de Deus, um conhecedor da palavra de Deus. Então é fundamental que se estude a palavra de Deus, se conheça a palavra de Deus, para ser uma pessoa que é capaz de transmitir essa palavra dentro de realidades concretas no qual essas pessoas estão inseridas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.